Olá, pessoal! Esta apresentação foi feita com o intuito de auxiliá-los na compreensão do período composto por subordinação. Lembrem-se, nós já estudamos o período composto por coordenação e agora, então, vamos dar um pouco mais de atenção para o período composto por subordinação, observar com mais atenção as orações subordinadas. Vejam, o período cujas orações, então, mantêm uma relação de dependência tanto sintática quanto semântica entre si, recebe o nome de período composto por subordinação. Ou seja, as orações elas estão ligadas entre si e uma não tem sentido completo sem a outra. Elas precisam uma da outra para ter uma existência real no plano textual. Diferente das orações coordenadas, que elas estão coordenadas entre si, elas não dependem uma da outra, a oração subordinada, ela tem essa dependência semântica de sentido, eu preciso dessa oração para que o meu texto, o meu período tenha sentido, e também dependência sintática, porque uma funciona como um elemento sintático da outra, né? Veja, eu tenho aqui um exemplo. Eles não perceberam. Tá, eles não perceberam o quê? Eu preciso de um complemento, eu preciso de um termo sintático que complete o sentido desse verbo, dessa ação, de perceber algo. Então, eu preciso de uma outra oração. Então, eu tenho aqui uma primeira oração de sentido incompleto, né? Falta alguma coisa. E eu tenho lá outra oração, então, que completa esse sentido, tá? E isso se caracteriza, então, como um período composto, porque eu tenho duas orações. Vocês se lembram o que faz de um período simples um período composto? Né? Um período simples é quando eu tenho apenas uma oração, um enunciado com sentido completo que comunica algo e não tem outras ramificações. Um período simples. Mas o que é um período simples? É o período que tem apenas um verbo, que tem uma única oração. Né? O período composto, ele é um período que tem mais de uma oração, duas, três, quatro, né? Então, lembrem-se que a característica principal de uma oração é a presença do verbo ou a locução verbal, que são duas palavras, né? Com valor de verbo, dois verbos com valor de um só. Então, eu tenho esse exemplo. Eles não perceberam que o isolamento social era importante. Perceberam o verbo da primeira oração e era o verbo da segunda oração. Se eu pensar apenas no elemento, no que está em azul, né, na primeira oração, sozinha, eu não tenho um sentido completo. Assim também, se eu separar e ficar só com o trecho em vermelho, eu também não tenho um sentido completo. Eu preciso das duas, né, nessa relação de dependência para comunicar, então, a minha ideia, o meu posicionamento. Vejam, nos períodos compostos por subordinação, há uma oração principal, certo? E uma oração ou mais subordinadas, né? Que estão, então, conectadas, né? Subordinadas dependentes dessa oração principal. Vejam novamente o mesmo exemplo. Eles não perceberam que o isolamento social é importante. Então, eles não perceberam, oração principal. Que o isolamento social é importante, oração subordinada. Ok? Vamos olhar com mais atenção mais um exemplo. Eles não perceberam, olha, eu usei a mesma oração principal, mas a minha oração subordinada é um pouquinho diferente. Eles não perceberam que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Então, eu tenho uma primeira oração de sentido incompleto, eles não perceberam, automaticamente eu pergunto o quê? O que eles não perceberam? Que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. E eu tenho, então, a segunda oração de sentido incompleto, né? Na primeira oração, eu tenho um sujeito, quem? Eles. Eu tenho o advérbio, que funciona como adjunto adverbial de negação, e eu tenho o verbo, né, que é o eixo central aí da minha oração, perceber, o que é um verbo transitivo direto. Essa informação é importante por quê? Porque sempre que eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso de um complemento direto, que é o objeto direto do verbo, né? Então, vejam, aí que nós percebemos a dependência sintática. Por quê? Uma oração tem sujeito,
verbo, né, e seus adjuntos, no caso aí o adjunto adverbial de ligação, sujeito, verbo, e precisa de um complemento, né, a menos que o verbo fosse um verbo transitivo, um verbo intransitivo. Mas como nós temos um verbo transitivo direto, necessariamente nós precisamos de um objeto direto. Nós poderíamos ter um período simples, por exemplo, eles não perceberam o prejuízo, né? Vejam, o prejuízo completaria aqui a minha frase e não se qualificaria como uma oração, porque não tem verbo. Mas nessa oração eu tenho verbo, né? Eu tenho uma locução verbal, né? Podem prejudicar, e eu tenho perceberam. Então eu tenho duas orações, óbvio, e eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, uma oração inteira que funciona como objeto direto do verbo perceber. Nesse exemplo, então, as orações elas apresentam sentido incompleto, nós já vimos, complementando-se entre si. Portanto, são dependentes semanticamente, ou seja, elas dependem uma da outra para ter sentido. O objeto direto do verbo perceber, que é transitivo direto, já disse, da primeira oração é a segunda oração inteira. Por isso, as orações apresentam dependência sintática. No período composto por subordinação, as orações são ligadas por um termo de ligação. Neste caso, a conjunção integrante que. Lembre-se que o que pode ser pronome relativo também, ok? Veja outro exemplo. É importante que cultivemos as relações pessoais. Nós temos o verbo ser, né, o importante, uma oração, que cultivemos as relações pessoais. Cultivemos o verbo da segunda oração, né? É importante, se eu não tivesse esse complemento em vermelho aqui, faltaria significado, né? Faltaria sentido. E também se eu tivesse apenas que cultivemos as relações pessoais, faltaria algo também para completar essa oração, né? Uma dependendo da outra e o pronome que aí funcionando então como uma conjunção integrante, integrando a oração principal com a sua oração subordinada. Agora veja os três tipos de oração subordinadas, né? Então, olha o exemplo. O médico solicitou um exame. O médico solicitou um exame. Exame é uma palavra que se classifica como substantivo. O que o médico solicitou? Um exame. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho uma oração apenas. Eu tenho apenas um verbo, eu tenho um período simples, né? Sempre que o meu período só tem uma oração, só tem um verbo, ele é classificado como período simples. E aí, aqui ao lado, eu transformei essa oração num período composto. O médico solicitou que fizesse um exame. Então, vejam, olha só, o médico solicitou o quê? Que fizesse um exame. Eu tenho um verbo aqui. Então, eu transformei só o exame em uma oração inteira, que fizesse um exame. Portanto, essa oração ela é classificada como oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela funciona como um substantivo, completando o sentido de solicitou, certo? Vejam outro exemplo. O dia esperado chegou. Então, eu tenho aqui mais um período simples, eu tenho apenas um verbo, e eu tenho a palavra esperado, o dia esperado, que funciona como um adjetivo, porque é uma qualidade, né, uma característica do dia. E aqui ao lado, no nosso segundo exemplo, o dia que eu esperava chegou. Eu transformei o adjetivo esperado em uma oração subordinada adjetiva, porque eu coloquei um verbo aqui. O dia que eu esperava chegou. Vejam uma observação importante. A oração subordinada, ela pode, como é esse caso, vir entre a oração principal. A oração principal seria o dia chegou. Essa é a oração principal. E eu coloquei a oração subordinada adjetiva entre o sujeito e o predicado da oração principal, tá? E eu classifico, então, essa oração subordinada como adjetiva porque ela está fazendo
né? Ela está realizando a mesma ação de esperado aqui nesse período simples, só que deixou de ser simples porque eu tenho chegou e esperava, que são dois verbos, caracterizando assim como um período composto por duas orações. Vejamos um terceiro exemplo. De manhã, penso no futuro. De manhã é uma locução adverbial. Por que uma locução adverbial? Duas palavras com valor de advérbio. Lembre-se que o advérbio, né, os advérbios, são palavras que trazem para as orações, para as frases, as ideias de circunstâncias, as ideias circunstanciais de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação. No caso aqui, de manhã, traz essa ideia de tempo. Quando eu penso no futuro? De manhã. Eu tenho uma locução adverbial, uma preposição e um substantivo formando uma locução adverbial, trazendo essa ideia, essa circunstância de tempo. E quando eu passo para o segundo exemplo aqui, essa locução adverbial se transforma em uma oração subordinada adverbial. Vejam, quando amanhece, comunica a mesma ideia praticamente, mas amanhece é um verbo. Então eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração e eu tenho mais um verbo aqui ao lado, eu tenho um período composto, né? Por duas orações, amanhece e penso no futuro. Essa oração, então, quando amanhece, que traz uma ideia toda de circunstância, né, de tempo, é uma oração subordinada classificada como adverbial, porque ela realiza a mesma função do advérbio ou da locução adverbial na oração no período simples, né? Então, oração subordinada adverbial e penso no futuro, então, é a oração principal, é a ação principal que o meu período comunica, né? Certo? Então, nós vamos voltar um pouquinho aqui rapidamente. Nós temos três tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas substantiva, que toda a oração funciona como um substantivo, né? Um complemento substantivo para o verbo. Nós temos as orações subordinadas classificadas como adjetivas, que funcionam como um adjetivo da oração principal. E nós temos a oração subordinada adverbial, que funcionam como advérbios, como adjuntos adverbiais das orações principais, da oração principal, ok? E para finalizar, então, nós podemos ainda classificar essas orações em outras subclassificações. A oração subordinada substantiva, ela pode exercer função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal ou aposto, né? Se nós voltarmos rapidamente no exemplo anterior que nós usamos logo lá no início, aqui, olha só, eles não perceberam que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Tudo isso aqui, toda a segunda oração, funciona como objeto direto do verbo perceber. Então, eu poderia classificá-la como oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então, e aí vamos voltar onde estávamos para finalizarmos a nossa apresentação. Nós temos também as orações subordinadas adjetivas, que exercem função de adjunto adnominal, né? Lembre-se, o adjetivo ele tem função de adjunto da oração, dos termos da oração. E a oração subordinada adverbial, que exerce a função de adjunto adverbial, né? Que traz essa ideia de circunstância dentro do período. Ok?